do Back de hoje a gente vai falar sobre a questão famigerada, o X da questão. O X da questão que a gente estava aí falando um tempo atrás, né, que está bastante em voga, e virou uma politização que não era para existir essa politização, com todo respeito a quem pensa o contrário. Porque vamos pensar o seguinte: primeiro, tem alguns perfis que são problemáticos e tentaram desestabilizar e fizeram besteira perante ao que era para se ter no país, a ordem do país. Você tem direito de discordar, votar contra, falar o que quiser, discordar. Você não pode simplesmente querer criar o caos e sair ileso. Você ser ocultado por um aplicativo. Não quis bloquear os 7 perfis, né? O dito cujo do mosquito. As contas do Twitter lá, né? Você tá falando, né? Isso, do antigo, né, Twitter, agora o X da questão. E aí, em determinado momento, ele pediu, né, obviamente por ordem do Superior Tribunal, bloqueei 7 perfis. Ele recusou fazer isso. E em seguida, ele ainda foi lá e tirou o escritório do país, que é contra a lei, né, de proteção de dados e lei da internet, que tem interna, você não pode simplesmente vazar do país e não ter gente que responda pela empresa dentro do país. E aí a gente só É. vai fazer um link simples até o fim, porque este mesmo que sabe que depende da China, né, para fornecer baterias elétricas e outras coisas mais, né, para a empresa dele, ele não se opôs ao governo chinês pedindo para ele mexer em certas coisas. Ele foi lá e mexeu no X da questão. E Ele o meu, acatou, ele acatou as ordens, os requisitos que a China exigiu, né? exatamente. E a mesma coisa com a Índia. A Índia é ainda mais questionável, porque é uma liderança querendo, entendeu? Por questão política interna, ele foi lá e requisitou. Ele também tem, né, laços com a Índia e tem também interesses lá. Ele acatou. Aí ele chega no Brasil e não acata. E ele vai lá e politiza e torna, como ele tem tornado também em outros países, uma questão política. Uma coisa que não era para ser questão política. Não é censura, meu amigo. São pessoas que cometeram atos que não eram para manter a saúde da nação do Brasil. Não tinha interesses de soberania interna. Aí você vai lá e quer passar por cima da soberania sob pretexto da censura. Não, meu amigo. Estamos falando de soberania interna e o cara tem que respeitar a soberania dos países. E não é, e vai além do mosquito, né? Vai muito além Até disso porque daí. a liberdade de expressão não é afetada em nada, né? Quem quiser usar aí os veículos concorrentes vai ter plena opção, né? Tem lá o Meta tem opções, né? Se eu não me engano. O Blue Sky também, eu não sei se tem o Threads ainda que é utilizado, tem outros aí, né? É, Mas tem. a questão que a gente É. está aqui falando muito, é bom a gente salientar, é esses donos de grandes corporações da área de tecnologia, o Vale do Silício, que o Mosquito não faz parte, o dinheiro dele veio também de outras ordens, né? Inclusive de época de apartheid, né? Provavelmente o pai dele já falou que veio disso aí, na época que é da África do Sul, que tinha segregação interna, né, entre pessoas de cores de pele diferentes, para a gente não falar outras coisas, né? Mas imagina isso, ele faz parte hoje de um conglomerado que faz parte da tecnologia, por mais que ele não tenha criado, ele comprou a empresa. Esses caras podem entrar nos países de quem for enfiar o pé na porta sem respeitar a soberania Não interna dos pode. países. Não pode, Silão. O que que você acha, cara, disso? Isso daí é batata, né? Ah, cara, eu até evito falar, né? Eu não tenho apreço nenhum pela pessoa em questão, né? Mas sim, lembra bastante todo esse chilique aí, esse piti, né? Como foi bem abordado por alguns cientistas políticos brasileiros, né? É um piti, uma manha, é uma criança mimada que está se jogando no chão do mercado porque não está conseguindo o que quer. É o cara que leva a bronca do chefe, leva a bronca da esposa e vai lá e desconta na atendente do McDonald's, né? Então o cara tá dando um chilique, eu não sei se tem a ver com o tamanho de usuário. Você sabe qual que é a proporção Brasil e contra a China, por exemplo? Porque eu ouvi um número no rádio, eu não lembro se foi 5 milhões de usuários no Brasil, ou 200 mil contas, eu não achei um número tão relevante assim, né? Então, eu não sei ao certo o número de contas ativas, né? Eu só sei que isso é uma coisa que é até engraçado a gente falar que teve uma época que quando ele assumiu o X, ele foi lá e, entre aspas, ele foi demitindo em massa uma galera. E aí ele foi também demitindo gente que fazia curadoria de conteúdo dentro. Ele foi tirando a galera, né, para limpar. Limpar entre aspas, né? Para ele conseguir fazer a empresa ficar superavitária, né? Porque o intuito de gente que trabalha na empresa não é o bem muitas vezes dos funcionários, é a saúde da empresa, ela conseguir girar, né? E aí ele começou a chafurdar lá dentro e ele começou a ver que tinha um problema no X. O X era um, como falar, um echo chamber, né? Ou uma câmara do eco. O que que é a câmara do eco? Pessoas, poucas, e a maior parte do que tinha lá dentro eram bots, né? Ainda é, né? Muitos bots ecoando discursos ou
permeando com discursos e as pessoas ali dentro enfiadas dentro de um buraco que elas achavam que elas estavam repercutindo aquilo e crescendo muito, mas não era. Era literalmente o robô retroalimentando e que deixando você, parece até distópico, não um tópico desse. Imagina você estar trancado dentro de um cubo ou de um cubículo e você está falando com você mesmo. Você fala uma coisa, ecoa sua voz nesse cubo e você acha que é outra pessoa falando com você, mas não é. É você sozinho conversando com um monte de bot. É isso que estava rolando, né, no X, né, Uhum. Até anteriormente. quando teve. Quem que foi que tinha. Teve um tempo atrás, com toda a questão de fake news e depois com o controle disso. Eu não sei se foi a política nacional, se foi a política americana, que determinou, falou assim, ó, vai ter que derrubar todas as contas que são bots, né? E começou a despencar um monte de gente desesperada que tinha perdido relevância, tinha perdido, eu não sei, eu nunca usei esse Twitter na vida, eu tentei ver como é que é, falei, não, não sei brincar disso aqui não é pra mim. E caí fora, então não sei nem a terminologia, né? Mas sei lá, as curtidas, os compartilhamentos, a pessoa falou, nossa, acabou, caiu, não tem mais nada, você fala uma coisa, porque foi determinado, você lembra qual foi o caso? Foi no Brasil, né? Durante o período eleitoral, se eu não me engano. Eu não lembro ao certo. Eu lembro realmente dos rumores, né? Que tinha muita gente falando, né? Na Não, não, internet. foi determinado que derrubasse as contas bot, que só ia ficar a conta que fosse verificada, que tinha uma pessoa ali mesmo, e Não, começou a cair muita gente fora. e detalhe, esse verificado, a gente fala do negócio que se desdobrou depois que o senhor comprou, né? E aí o que acontece? Ele começou a vender o selo de verificado. Ele começou a vender o selinho de verificado. Monetizou, né? Exato. Aí ele começou a perceber o seguinte: ele tinha a conta dele lá, ele começou a falar, mas não tinha o algoritmo do Twitter depois que arrancou essa camada de gordura, não dava repercussão. Ele tinha impacto mínimo dentro da própria plataforma que ele tinha. Sabe o que ele fez? Isso é notório, já falaram sobre isso. Ele alterou o algoritmo para amplificar o perfil dele. Ele, artificialmente, ter mais voz do que várias das vozes que tinham organicamente dentro do Twitter, ou do antigo X, né? E Aí, do cara, antigo isso aí do atual X, vira né? uma pauta legal, até talvez diferente dessa, que como, até em que instância, né, uma plataforma dessa pode ser usada como ferramenta de arma política, né? Porque se você tem autonomia para alterar e falar assim, não, eu quero que o que eu falo chegue para todo mundo, imagina se você tiver dois candidatos aí, vamos supor lá, que tá para tirar fora do nosso quintal aqui, então você tem Trump versus Harris, né? Então, um candidato lá tuita, chega para todo mundo. O outro candidato tuita, bate e volta. Entendeu? Qual que é o impacto direto, né, nos resultados? Depois até na questão de movimentar e fabricar tendências, né? Não, e as pessoas falam muito, é uma delícia isso daí que você está falando, porque se a gente pensar um pouco a fundo, vamos pensar o seguinte: as pessoas reclamam de, com todo respeito, eu não acredito nisso, mas falam de urnas auditáveis. Nós não temos algoritmos auditáveis, amigo. A gente não sabe o que está acontecendo nos algoritmos de cada um desses aplicativos. E quem é que audita? Gente que vai lá reclamar, reclama lá na porta do X, cara. Cadê? Mostra pra gente como é que esse algoritmo funciona. O cara cria repercussão maior para ele aumentar a abrangência dele na própria plataforma. Ou seja, ele comprou o aplicativo e ele meio que moldou o mundo à forma dele. Ele quer que o mundo se dobre para ele, porque agora é dele, né? Isso não é censura? Quando você vai lá e altera as coisas para menos alguns conteúdos terem quase zero, ele bloqueia a gente que discorda dele, já notório isso. Ele vai lá e bloqueou contas que pensavam diferente dele ou brigaram com ele, né? Ou discordaram dele da plataforma dele. Isso é censura? Quer dizer que só pode, né? Existe censura quando as pessoas concordam com Ele que, ele. ele que se promoveu, né, se elegeu, protestando em favor das contas bloqueadas, né? Não, tem que liberar e tal. Ele chegou a ser suspenso um tempo, né? Porque ele ficou meio que manipulando o mercado, né? Não sei se foi de cripto, o que que foi. Mas ó a loucura também, não sei se você chegou a pensar nisso, mas imagina, propaganda é caro, né? O pessoal fala hoje para tudo. Cinema, videogame, produto, né? Às vezes fica mais, é a parte mais cara no, no orçamento aí de qualquer produto. Então imagina, vamos supor, uma briga antiga, né? Adidas contra a Nike, por exemplo. Imagina que, é só suposição, gente, pelo amor de Deus, que é um caso hipotético, tá? A Adidas chega lá na rede social do momento, né, que está mais quente, e fala assim, ó, negócio é o seguinte, eu te pago tanto para você divulgar, entregar é, conteúdos com os meus produtos, calçado, roupa,
três vezes mais do que o da concorrente. Ah, tá bom, vou fazer isso. Eu acho que é melhor até do que aquela propaganda convencional, porque vai estar ali no subliminar, no implícito, né? Pô, fulano tá usando essa marca, Beltrano tá usando aquela marca. E vem e alimenta. Hoje as pessoas passam, né? A maior parte do tempo livre delas é rolando feed, né? E, e fantástico isso que você falou. Agora, vamos pensar mais uma coisa. As pessoas querem acreditar tanto que ele é um benfeitor e que ele está pensando no bem da população, ou o que for mais, né? Que eu discordo amplamente disso, porque a gente mostra as decisões dele, como ele mostra que ele acredita, né? Dentro da plataforma dele, é o que ele acredita que seria para a sociedade. Todo mundo que não concorda com ele, ele podou, ou reduziu entendeu, a repercussão que tinha dentro da plataforma. E, literalmente, ele, por não ter repercussão, ele foi lá e artificialmente alterou para ele virar meio que o dono do lugar. Então, ele alterou. Cadê a liberdade de expressão que ele fala isso? Cadê a falta? Entendeu? Vamos acabar com a censura aqui dentro. Ou seja, censura para quem discorda dele, mas para quem concorda com ele, tá de É boa, né? pelo quanto você vê traços de ditador, né? No perfil dele, né? Exatamente. Ele tem as questões dele também, que já foi falado e abertamente já viram, né? Inclusive no SNL deu para perceber, né? Que eu não sei se ele tem Tourette, né? Eu não sei qual agora qual é o problema dele. Agora, não acho que é Asperger's, né? Eu não lembro agora a questão que ele tem, né? Em relação à parte psicológica dele, né? Mas, levando em conta isso e tirando do meio do caminho, ele não quer o bem geral. Vamos pensar assim, que já teve no passado, porque a gente sabe disso, mas apareceu no Twitter, ele dialogando, entre aspas, né? Ele estava discordando de alguém que falava que as minas de lítio que tinha na Bolívia, né? Elas tinham que respeitar e ser respeitada o desejo soberano da Bolívia. Se ela quisesse vender, tudo bem, se não quisesse, ela tinha que entender se aquilo não fosse vantajoso. O cara literalmente soltou um tweet falando que, se eles impedirem a gente de pegar o lítio para fazer as baterias, tem que rolar golpe mesmo lá dentro. O cara não quer respeitar a soberania de países menores. Ele falou isso da Bolívia, falou do Brasil, ou seja, países que ele, entendeu, tenha talvez algum interesse, mas ele vê que ele sente na percepção dele que é mais fraco do que ele O, quer pisar em cima, ele quer pisar em o cima e business dele é desfrutar. 100% dependente de lítio, né? E ele querendo enfiar o pé na porta da Bolívia. Não pode só abertamente alguém chegar e falar e ameaçar a soberania dos países. Países representam pessoas, entendeu? Tem que se respeitar as decisões do povo, as decisões do Pessoa, país. cultura, povo, né? Tudo. Eu honestamente acho, depois, antes que a gente confeccionou essa parte de divisões nacionais, acho bobeira as guerras que houveram. Mas você não pode passar por cima de um conjunto de leis que foi votado, que o povo decidiu que aquilo ali é o correto ou não, tá na Constituição, e o cara passar por cima e pisar. Isso não tem discussão de política de lado, entendeu? E você que tá aí talvez pensando, então esses dois bobão estão falando desse cara, eu odeio eles e amo o mosquito. Beleza. Ele está com um plano, e ele falou já abertamente, só procurar na internet. Ele quer transformar o X, o X da questão, o IAP. E aí o que que acontece? O IAP, que é da China, você sabe, né, Silas, o que que o IAP é, não, não? Não tenho nem ideia. Ele concentra, desde mídia social a pagamentos, primordialmente pagamentos, tudo em um aplicativo único. Ele quer fazer um IAP de controle, que o pessoal fala tanto mal do pessoal que defende ele, falando de liberdade de expressão. A China, ela centraliza tudo no aplicativo e controla tudo naquele aplicativo. O cara quer criar o equivalente no X. Ele quer fazer o aplicativo virar tudo. Esse cara não quer poder centralizado ou concentrado? Ele quer Lógico que liberdade é. de expressão? Ele quer E se ele não concentrar. quer pra ele, ele quer vender esse produto, né? Exato, ele está passando uma agenda que as pessoas não estão vendo, que vai além. Não quer liberdade de expressão. Ele boicota quem não pensa como ele e poda. Ele só concorda com quem quer. Ele quer repercussão para ele acima do resto. No aplicativo dele, ele quer poder de ditador. E ainda quer um aplicativo que concentre o sonho dele. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não faria parte disso. De um aplicativo Cara, que intermedia tudo, desde mídia social, pagamento, sei lá, autenticação, biometria, facial, tudo. O App, né, que tem na China, você se cadastra nele e você paga com palma da mão e dedo, velho, no aplicativo. Muitas vezes você passa perto do Japão, tá rolando isso, daqui a pouco você tá numa base central que só tem que passar com o rosto para efetuar pagamento. Esse cara tá querendo criar essa versão desse aplicativo. Então, você que tá pensando assim em direita e esquerda, nesse momento, pensa que isso não é direita e esquerda, é centralização de autonomia e controle das o, pessoas, né? o Bira, e já passou pela minha cabeça isso também. Quando eu ouvi, eu ainda ouço rádio, né? Show de bola, não Eu tem sou problema. velho nos costumes, né? Então eu vou pro trabalho, ligo o rádio lá e escuto.
E quando começou esse papo lá, essa discussão ainda, eu falei, mas que esse cara tá brigando? Puta merda, pode ser que, ó, de novo, outra suposição, outra extrapolação, tá tudo supostamente, que ele poderia estar sendo incentivado por motivos particulares, claro, ou talvez ele pudesse estar sendo meio que patrocinado. Atualmente 40 milhões de usuários, o X no Brasil. É pouco, Ô, louco! 200 milhões, velho. 40 milhões é bastante. E nem todo mundo está inserido no digital. é Mas você vinte pode por continuar. cento Silão, Silão, é 40 da milhões. população. Eu acho que é maior que a Argentina, cara. Maior que a Argentina. Mas Vocês tranquilo, que diga. estão aí em casa achando que 40 milhões é bastante. Isso aí o Corinthians levou pro Japão para ver a final de 2002, tá? 30 mil, não é milhões não, velho. Não, é milhão. Aí, ó, Silão, depois vai vir o pessoal só descendo a lenha na gente. Vai lá, Silão, continua. Mas, ó, Você, tem a noção, você quer 40 milhões. viralizar o jeito mais fácil, dar uma de esquizofrênico, entendeu? A gente não sabe se é bot ou não, né? Desses 40 milhões, né? Sei lá quantas pessoas de fato utilizam, né? A gente sabe, né? Até você lembrar aí, Silas, depois a gente prossegue. O X, o X da questão, é a mídia social mais concentrada de. Cara, não sei se. É óbvio que a gente vai falar que é debatível, mas é altamente tóxica, né, cara? O nível de embates que tem, brigas e aí você fala, qual que é o nível de repercussão que isso teve na liberdade de expressão e abertura de diálogo? Ou aquilo ali era um echo chamber, como a gente falou, né? Que é um quarto de eco, né? De pessoas que estão ali inseridas e ouvindo o discurso de ódio replicado por bots em volta. E aí radicaliza essas pessoas ainda mais para entrar na treta geral. E aí vira As um pessoas ambiente, que vão vira. xingar muito no Twitter. Com certeza deve ter, assim, a pessoa deve ficar transtornada, né? Por mil Lembra coisas que desse, devem. desse menininho aí que virou meme? Não lembro o que que ele falou, velho. Fala, eu não lembro o contexto, levou um chá de cadeira em fila de show, alguma coisa assim. Ele depois no final ele me solta, nossa, eu vou xingar muito no Twitter. Ou seja, ele reserva o ódio e a toxicidade dele para aquela plataforma. Isso já É, diz muito, né? Já diz muito, né? mas esse tipo de rede social, né, opinativa, dá a sensação de que o mundo tá te ouvindo, né? Na verdade, ele é meia dúzia de gente e mais uns robôs, né? Mas o que eu te falei a linha que eu tava construindo que poderia ser, não tô falando que é a suposição, né? É financiado ou incentivado pela oposição para aparecer o, a gestão atual como mandatória, que espalha censura, que oprime, entendeu? E a gente já falou que são argumentos furados, né? Mas tem esse lado, né? Qual seria o motivo? Eu não sei, mas que esse tipo de empresa, esse tipo de gente influenciar em política externa não seria a primeira vez, né? Concordo plenamente. E teve uma notícia há pouco, e aí pessoas que estão mais antenadas, é só procurar aí no YouTube, vai aparecer, que teve um esquema. E aí tem algumas pessoas que vão dar risada. Se você olhar, isso que é um detalhe, a gente ainda tem acesso à história das pessoas, né? O histórico do que elas fazem parte ou não. E aí começaram a descobrir que vários influencers dentro dos Estados Unidos estavam começando a entendeu, pender para o lado do trumpismo, né? E aí estavam querendo ver a origem, achar a origem do dinheiro. Em teoria, não vou falar do Putinho não, mas falaram que ele estava alimentando por alternativas, não, dinheiro por formas alternativas, enfiando dinheiro em influências para mexer com a eleição nos Estados Unidos. E estavam tracejando dinheiro, e o dinheiro no fim desses intermediários estava vindo da Rússia. E aí o que que acontece? Você começa a observar, e tem um dos caras que era influencer, antes, ele era de extrema esquerda. E a trajetória dele foi mudando no YouTube, o conteúdo dele, até ele virar hiperconservador. O cara era de esquerda e virou conservador. Entendeu? A trajetória. Gente que estava tendo a mão molhada para mudar de lado ou para fazer N coisas ali dentro, né? Uhum. E você acha que não acontece? Essas pessoas, a gente sabe, o ser humano é corruptível. Dinheiro corrompe as pessoas. Como é que você pode dar na mão de um algoritmo para confiar que todas as coisas vão ser ilesas, né? Vão sair em prol do povo? E ainda como é que você confia a opinião das pessoas em influenciadores que são monetizados por mídias sociais e ainda por dinheiro privado? As pessoas tendo dinheiro na frente delas, você acha que elas não vão tomar decisões erradas? Claro que vão. Entendeu? Elas vão ser compradas, né? Sim, ainda vai inventar uma desculpa pra ela mesma, né? Tipo, se eu não fizesse, outro faria, né? Se eu tenho a chance de arrumar minha vida, eu vou.
cada um segue, né? Mas é um recurso, né? Que nem diz o pessoal fala, né? Se tá no jogo é pausar, né? Aí a gente sempre fala nisso, né? Tem que ter as outras partes têm que correr por fora aí e criar os mecanismos de para se defender, se proteger desse tipo de estratégia, né? Exato. E aí, para a gente só contornar o que a gente estava falando do X da questão, é que o cara, ele não é o bastião, entendeu? Toda a trajetória dele, a gente sabe de onde veio o dinheiro dele, a origem, do jeito. Ele pode ter feito empresas que são, entendeu, lucrativas em alguns segmentos, mesmo assim, ele não tem o direito total de passar por cima de países, tampouco falar que o algoritmo dele é a sumidade, sendo que ele alterou o algoritmo para privilegiar ele. Esse cara, ele alterou para melhorar o lado dele. Então ele quer o melhor dos interesses, ele é a livre expressão, ele é o símbolo da liberdade de expressão. Não é, gente. Ele não pode passar por cima de lei de país. É simples, entendeu? Não tem. A gente é um país, o que a gente hoje é G8 ou G10 do mundo, maiores economias do mundo. O cara não pode chegar enfiando o pé na porta aqui dentro. Aqui Não não é pode, nem de zona. qualquer um, né? De nenhum país ele pode fazer isso, né? Muito menos a Muito Bolívia para menos pegar nós. recurso, muito menos a gente, muito menos países quaisquer que forem. Chegar lá com o pé enfiando na porta achando que ele pode fazer isso e sair ileso por isso. Ele não pode. Tem que responder de onde ele atua. Se ele não quiser a base de dados daquele país, aí é outra história. Agora, criar o caos, ir lá na China e na Índia e não criar o caos, ficar caladinho, rabinho entre as pernas e vazar para outro lugar, e vem aqui e não faz o mesmo, ele está querendo dizer o quê? Ah, o Brasil é menos que a Índia e a China. A gente faz parte do BRICS, meu amigo. Estamos tudo ali no G10, entendeu? Ele deve tanto respeito que ele tem para a Índia e pela China com a gente também. Não tem isso, entendeu? Não tem essa falácia, essa construção de narrativa que ele está fazendo aí. Com todo o respeito, né? O cara tá errado. Imagina, agora no último ponto, a gente até pegou um comentário, várias pessoas falaram sobre isso. Silas, desenha pra gente o que que aconteceria se uma empresa brasileira fizesse isso dentro dos Estados Unidos. O que que Você é aconteceria? doido. Ah, ia cair avião, né? Ia sumir gente de turismo no Grand Canyon. Alguma coisa não ia ficar barato, não, bicho. A Cia com certeza ia pegar os braços que ela tanto ama soltar golpes, né? Soft coups, que eles falam, né? Os golpes leves. Manipular com liderança de países da América Latina, de outros lugares, né? Ia dar um jeito de sumir com o líder, trocar líder para o cara, né, dar mexendo nos pauzinhos e tirar aquela empresa de dentro do país. Ia rolar de tudo. Agora, quando chega num outro país, né? Já que a gente não usa dessa artimanha, né, de ficar manipulando o governo em outros lugares, né? Aí o cara se acha no direito de vir fazer essas coisas aqui para cá, né? É, é triste, né? Algumas pessoas, né? Não dá para generalizar, mas de modo geral o povo gosta, né? O colonizado costuma venerar o colonizador, né? Infelizmente. E celebrização de pessoa desse perfil aí, né? Aí então o cara meio que pode fazer, tem carta branca para fazer o que quiser, né? Então, às vezes nem lê, nem se aprofunda na questão, fala, não, o fulano tá certo. Por quê? Não, porque eu acho e acabou. Ou a pessoa só gosta da plataforma e vai distorcer qualquer narrativa para favorecer aquilo que ela está acostumada. A gente está falando do teu, eu quero que se lasca por mim, nunca mais volta essa bosta aí pro Brasil. Eu não uso, mas vamos falar um negócio que eu acostumei, né? Vamos supor um negócio que eu acostumei, vai tirar a PlayStation Network do Brasil. Eu ia dar piti, ia tacar fogo em pneu, em ônibus, entendeu? Cada um vai defender o que gosta, né? Então a pessoa torce a verdade para atender aquilo que ela imagina, que ela espera, que ela gosta, né? As pessoas esquecem, né? A gente está falando aqui usando dois, né? Dois termos aí, né? De, de forma como o aplicativo foi usado de forma indevida. Tanto é que não tem curadoria hoje em dia, e ele reduziu o controle de conteúdo interno, que ele não quer nem responder pelas pessoas que estão lançando conteúdos que não devia lá dentro, que hoje em dia, notoriamente, as pessoas sabem, né? Do X rola conteúdos eróticos, né? De formas diferentes, e tá lá dentro, tá rolando isso livre. Inclusive os que não poderiam aparecer pela faixa etária das pessoas que participam desses vídeos e de outras coisas mais. Ou seja, tá liberando conteúdos que não era para ter. Ou seja, a gente quer livre expressão, mas a livre expressão existe também para respeitar os seres humanos. Você não pode colocar também conteúdo explícito. E ainda, o que é o pior? As pessoas não estão lembrando disso. Por que as empresas estão vazando de dentro e tirando dinheiro do X? Porque ele reduziu cortar a curadoria interna do aplicativo. E curadoria não é só a liberdade de expressão, é você não permitir que crime role solto. Imagina você tá vendo ali aberto no aplicativo e no canto, na propaganda, rola propaganda de cena erótica.
A marca não vai querer propaganda, não, conteúdo erótico com propaganda atrelado. Uma marca específica não vai querer que a propaganda esteja rolando do lado de um conteúdo daquele explícito, ou conteúdo pesado, conteúdo é, altamente violento, né? Que rola no X. Você entende? Vai muito além da liberdade de expressão. Você também tem que respeitar os integrantes da sociedade e não deixar certas coisas transitarem no meio. E é por isso que as marcas estão Uhum. vazando, o dinheiro está vazando do X. É simples, não é tão. Entendeu? É simples ao mesmo tempo é complexo, porque ele simplifica um conceito que não é simples do jeito que ele acha. Não é Se assim, ele bobear vai já lá e tá manda, valendo né? menos do que ele pagou, né? Acho que a justiça errou gravemente em ter permitido essa transação, né? Vai começar, porque foi uma novela, né? Compra, não compra, compra, não compra. Você chegou a acompanhar ou não? Acompanhei. E detalhe, ele não comprou com. Ele pegou empréstimos para pagar a compra dele, né? E ele usou como colateral uma coisa que pobre não tem o direito de utilizar. Ele usou ações da Tesla como colateral para a transação que ele fez. Ou seja, o pobre, quando quer comprar um bem, ele não tem esse direito. O financiamento é negado porque ele não tem dinheiro ou renda disponível constante. O rico, ele não tem o dinheiro vivo, mas ele usa como colateral ações que não foram ainda concretizadas, ou seja, elas não Não foram é dinheiro, é resgatadas. especulação. Então, o rico pode fazer isso, o pobre não pode usar colaterais especulativos. Ele não quis, ele quis criar um mundo dele e achava que todo mundo ia aceitar, e não é assim. Vai ter discordância. Uhum. Você abre uma plataforma, você tem que aceitar divergência. Liberdade de expressão é isso. Você aceitar os diferentes ali dentro, não você aumentar a sua voz entendeu? E abaixar a voz dos que não concordam com você. Entendeu? É distorcido o conceito de liberdade de expressão que tá se passando, entendeu? Através de vários povos diferentes aí e conceitos. Está politizando uma coisa que não tem nexo, é contraditório. Pede liberdade de expressão, mas cala a boca de quem não concorda com ele. Ué, É, é que ele é um verdadeiro democrata, né? Querendo a democracia nas suas origens, que a democracia é tem opinião, o homem branco livre, dono de terra, né? escravos, mulheres e outras minorias, né? Ou pessoas que eram, né? Camponês. Exato, laterais na sociedade não tinham, né? Muita influência na sociedade, não vão ser ouvidos. Vamos abaixar a voz dessa galera aí, vamos só ouvir, né? Pessoal aqui, né, que tem relevância. É complicado demais, é uma coisa assim que está muito clara a nossa opinião aqui, acho que a gente converge de formas diferentes, né? A gente concorda em algumas coisas, mas no grosso modo de tudo que está falando aqui, não é possível as pessoas que pensam com dois neurônios, doisinho, não precisa ser muito, não precisa ser milhões, doisinho, duas ligações. Olha, liberdade de expressão, não liberdade de expressão. Pode quem não concorda, então cadê a liberdade de expressão? Não tem. É contraditório. Ele fala uma coisa e age de outra forma, entendeu? Ele quer centralizar poder. Ele fala tanto de outros lugares, né? Ai, é censura e tal, mas ele quer o poder todo na mão dele para ele decidir o que é o certo e o errado. Cadê o povo decidindo isso? Cadê ele deixar as vozes dissidentes ou dissonantes falarem ali? Critica tantos outros, mas ali, né? Faz ali o dele. Inclusive, eu não vou nem falar aqui, Silão, rolou também algo parecido e ele fez também, acho que foi na Turquia. O Erdogan falou com ele em relação, ele foi lá e mexeu. Mexeu para entre aspas, um suposto ditador. O cara foi lá e alterou também, entendeu? Aí pro Brasil, não, porque não pode, agora pros outros pode. Então ele arreganha para quem pode, né? Não é assim que funciona o mundo. Então, você gostou aí dessa pauta de hoje, desse bate-papo? Use a sua liberdade de expressão e deixa o joinha aí pra nós. E se não gostou, dá o joinha ao contrário também, tá valendo. Comenta aí, vem pros comentários, vamos bater o papo. O que que você achou dessa novela Musk versus Moraes?